O quarto podcast Hipertexto apresenta a palestra Como centenas de nativos digitais da minha escola leem ícones. Professora doutora Ana Elisa Ribeiro, Cefet, Minas Gerais. Então, eu sou a Ana Elisa Ribeiro, do PPG em Estudos de Linguagens do Cefet-MG. Então, preciso agradecer a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que me providenciou um bolsista, Maurício Almeida, a Laís Bolina, que é uma aluna de letras nossa lá, que foi voluntária em ajudar aqui, e o Alan Rocha, que também foi voluntário na tabulação dos dados, e o Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet, que cedeu uma série de coisas e deu acesso para nós também, para a gente chegar nas turmas de ensino médio lá e fazer o que a gente queria fazer. E começou meio numa brincadeira, assim, duas coisas deram a partida nesse resultado que eu vou relatar para vocês aqui. Uma foi a conversa nossa lá no Cefet, falando sobre os meninos do ensino médio, os nativos digitais, e eu fiz questão de colocar aspas. Toda vez que eu falo em nativos digitais, eu ponho aspas, e as aspas são para discriminar mesmo. É uma expressão que eu acho infeliz. Mas trabalhei com essa ideia, e a outra coisa foi a dissertação de mestrado da minha xará, Ana Elisa Novaes, que infelizmente não pôde estar aqui, e a dissertação dela trabalha com leitura de ícones nas interfaces do computador, e ela tem uns resultados na dissertação que me provocam muito, são resultados que, né, ela foi orientada pela Carla, resultados que eu acho muito interessantes, então a gente resolveu olhar umas coisas que estão sugeridas lá na dissertação da Ana Novaes. E aí meu texto tem esse nome: Como centenas de nativos digitais da minha escola leem ícones. O ícones também está entre aspas, porque em alguns casos aquilo já não é ícone mais. Pensando na semiótica do Peirce, assim, o negócio mudou de categoria, porque o ícone tem uma história e ele deixa de ser ícone, vira símbolo e tal. Vocês vão entender por quê. E eu convido vocês, para ficar mais explicado, e o texto tem um tom um pouco mais duro do que eu vou falar aqui, ler o texto completo disso que eu vou falar aqui agora, que eu vou submeter aos anais do Congresso. Tá? No texto, acho que os gráficos estão lá, tem mais coisa para olhar. Acho que escrevo melhor do que falo, então lá está mais explicadinho. Então, primeiro, o conceito que pavimenta tudo é o de letramento, né? Que não é um conceito único, ainda é controverso. Se você for ler sobre letramento, você vai achar um monte de conceitualizações, propostas, tentativas. Estou trabalhando com letramento pensando numa outra expressão muito fundamental, que é a de prática social, né? Então, não estou pensando tanto em letramento como uma coisa de escola. Acho lindo a gente não depender da escola para as pessoas serem letradas, né? Não apenas da escola. Por exemplo, estaríamos perdidos no letramento digital se dependêssemos da escola. Ainda bem que não dependemos, né? Pensando no letramento, então, como uma prática social mais ampla do que a agência escola, né? É capaz de fazer, porque ela também tem seu ritmo, né? Então, prática social. A palavra desagregação é uma palavra que a Magda Soares usa para falar desses conceitos desagregados de letramento visual, letramento digital, letramento sei lá o quê, letramento sei lá o quê. Eu já vi uns assim que eu fiquei estarrecida, né? Letramento de qualquer coisa, né? Letramento de moda, letramento em saúde, letramento numérico, letramento, todo mundo virou letramento. Então ela fala que por alguma necessidade, isso também não é à toa, né? A gente vai desagregando o conceito. Então, eu estou trabalhando aqui com dois. Se a gente não cabe, se a gente for uma perspectiva, por exemplo, dos multiletramentos, não tem nada a ver ficar desagregando. Mas como eu não estou na dos multiletramentos, estou falando aqui de um digital misturado com o visual. E eles são muito misturados, né? A gente não faz muito uma coisa sem a outra, não separa. A separação, ela é didática. A gente precisa separar na hora de estudar, mas na hora de viver não é assim, né? Aí isso aqui é um pedacinho do meu texto que sei lá, vai para os anais. Então, em uma sociedade imersa na cultura escrita, é importante. Tudo isso é cultura escrita. A gente está sempre na cultura escrita, só que a cultura escrita tem suas tecnologias. E hoje ela tem tecnologias impressas e digitais.
mas tudo é cultura escrita, que é um negócio mais amplo, né? Então, numa sociedade imersa na cultura escrita como a nossa, que dispõe para isso de tecnologias impressas e digitais, os diálogos e as mesclas são ocorrências importantes. Um negócio que a Carla falou aqui, a gente não... o digital mistura com o impresso mistura com o digital, porque a gente não pensa isso como concorrência, a gente pensa isso como sistema. As mídias e essas possibilidades, elas vão se reposicionando, umas vão perdendo importância e outras vão ganhando, perdendo espaço e outras ganhando, mas elas ficam todas por aí. A gente aprende a usá-las na hora mais pertinente, vamos dizer assim, ou não aprende a usá-las na hora pertinente, né? Fica usando a coisa errada na hora errada. E talvez fosse isso que a gente precisava, como professor, né, se concentrar, assim. O que é a melhor expressão? Aí a gente vai lá na multimodalidade, na semiótica social, né? Qual é a melhor expressão disso nesse momento? Mas para eu dizer isso para alguém, qual é a melhor expressão disso que você quer dizer? É imagem, é isso, é aquilo, é escrito, é isso, é aquilo? O cara tem que ter a opção de produzir. Se ele só tem um jeito de produzir, ele não consegue ser multimodal na hora de produzir. Né? Ah, mas quem que vai ensinar? Eu. E quem que vai me ensinar? Né? E aí eu estou tratando aqui de leitura de imagens, e dentro das imagens, uma coisa grande, imagens, da leitura de ícones, e os ícones estão em itálico, na mesma função das aspas ali, porque nem sempre são ícones mais, né? Estou trabalhando com as interfaces, então lá no artigo tem um pouquinho de história da interface, no Steven Johnson ainda, mas falando, também isso não muda muito, a história da interface é essa, o fulano inventou isso, pensando nisso, e uma das coisas da interface gráfica é se comunicar com o usuário, considerando que esse usuário é leigo. Se todo mundo fosse especialista em computação, não precisava de botãozinho, com desenho, nada disso, era aquela linha de comando que você tinha que aprender a programar, né? Como aprender a programar é mais complicado, fizeram interfaces gráficas com botõezinhos, desenhinhos e coisinhas que você não precisa saber o que vai acontecer ali. Você clica. Você clica, acontece uma coisa computacional que você não sabe o que é e aparece na sua frente o que você mandou fazer. Né? Mas a coisa computacional você não domina. Bom, então uma comunicação eficiente com o usuário. Estou aqui colocando o painel do carro, porque o painel do carro já faz isso. O painel de carro é uma coisa muito, muito interessante. Tem gente para projetar painel de carro, porque ele precisa te dar informação sem que você precise ficar olhando para ela. Imagina você dirigindo a 120 por hora e tendo que ler uma coisa passando no painel. Né? Sua gasolina está acabando. Não dá tempo. Você tem que olhar o negócio vermelho na bombinha. Né? Então o painel de carro ele é projetado para você olhar e perceber rapidamente uma coisa. Que é um pouquinho a coisa da interface gráfica. Só que o painel de carro é muito antes, né, gente? Os caras estão pensando nisso muito antes da gente. E aí a gente fez uma breve revisão sobre nativo digital. A gente foi nos artigos em português que trabalham com a ideia do nativo digital para ver mais ou menos, numa revisão breve mesmo, assim. Lemos vários para ver como que o pessoal está pensando essa coisa dos nativos digitais. E aí a gente viu lá os adopters, né, aquela galera que assumiu completamente a ideia do nativo digital. É isso mesmo, eles são lindos, eles são inteligentes, eles são fantásticos e não sei o quê. Os moderados que falam, sim, eles são muito legais, mas tem aquele ali, e os críticos que falam, pelo amor de Deus, isso não existe, isso é um falatório. No artigo tem lá uma revisão de quem falou o quê sobre os nativos digitais, e no final, para ninguém me cobrar, que eu não estava assumindo, eu assumi no final, que eu estou mais na linha aqui do terceiro setor aqui. Eu acho muito estranho, mas, enfim, algumas coisas pegam, né? E a gente precisa lidar com elas. A minha provocação, então, é a Ana Novaes, nesse trabalho de 2008 dela, e lá ela trabalha com ícones, e aí ela descobre umas coisas assim, o leitor que não consegue entender o que o ícone é, o que ele quer dizer para a pessoa. Então, ela trabalha inspirada na usabilidade e tal, ela faz uns testes e as pessoas, elas identificam coisas nos ícones que surpreendem quem sabe usar o ícone. A gente tem uma transparência muito falsa, assim, a gente acha que todo mundo vai entender o que está ali, porque você já entende o que está ali. Mas é quando você vê um cara que é um usuário muito recente, ele te dá dicas de que aquela comunicação não é tão óbvia assim. Então ela é um pouquinho opaca.
o ícone parece óbvio para você e não é para um cara que está olhando ele pela primeira vez. Eu lembro de um exemplo dela, que é o disquete, que a pessoa, ela falou para a pessoa, salva o arquivo agora. A pessoa fez uma coisa lá e ela falou, salva o arquivo. A pessoa olhou a interface, olhou e não conseguia. Aí ela pergunta, mas por que você não apertou esse botão que era o do disquete? Ela falou, não, porque esse botão é para salvar em disquete. Não tem um lugar para eu salvar sem ser no disquete. Aí você fala, tá vendo? O pessoal da computação fala, o usuário é burro. Não, gente, mas é lógico. Ela não está errada. O problema é que você tem que ter a habilidade de extrapolar o disquete. Isso é para salvar em qualquer lugar, né? A metáfora é o disquete. Então tem uma lógica. A comunicação ali não é tão transparente assim, ela é opaca. Aquilo era um ícone quando eu usava disquete. Vocês lembram do disquete? Acho que todo mundo aqui lembra, não sei, né? Mas o disquete, aquela coisinha quadrada, era super interessante, não cabia nada, vivia corrompido, né? Você levava nos lugares e ele falava, o disco está corrompido, né? Era super legal. E você tinha que partir os arquivos em vários disquetes. Foto, então, era uma beleza. E o disquete tinha até uma travinha para não gravar por cima, era uma coisa sofisticada, né? Aquilo era um ícone quando eu só tinha aquilo para gravar. Depois ele vira outras coisas e ele deixa de ser um ícone, ele vira um símbolo, por exemplo, né? Não é o disquete, propriamente. Então, tem ícone ali que é motivado. Eu estou pensando assim, no Sorcir mesmo. Tem ícone ali que é motivado, tem um motivo para ele ser aquilo ali. E tem ícone que não é, que é uma coisa abstrata, assim. Tem um desenho abstrato lá, você tem que aprender a usar. Muitas vezes a gente aprende a usar porque a gente aperta e vê a função do negócio. Não quer dizer que você leu o desenho, né? Agora, o cara que projetou o desenho, ele teve um motivo lá, ele reuniu com a equipe dele para projetar esse negócio. E isso se fixou. Vocês não veem interfaces com desenhos muito diferentes. Isso tem uma razão mercadológica. Para que eu vou ficar inventando desenho se o usuário já acostumou com esses aqui? Eu vou vender menos computador se eu fizer isso. Eu vou vender menos software. Não é porque nós somos muito bonzinhos, é porque nós queremos vender, né? Isso facilita. O desenho dessa pesquisa é mais ou menos isso aqui, né? Uma produção de um questionário, a aplicação dele e a tabulação dos dados. Era muito mais legal se a gente levasse, se foram 250 meninos, o universo era de 600 meninos matriculados no primeiro ano do ensino médio. Tá? A gente pegou menino que saiu do 9º ano, né? Por quê? Porque é o tal do nativo digital. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o texto do Prensky que fala de nativo digital é de 2001. E lá no texto, isso ninguém lembra, né? O texto do Prensky é de 2001, não é resultado de pesquisa nenhuma, e ele fala em 2001 pessoas que estão até mais ou menos na faculdade. Em 2001. Tá? Então eu também sou. Tá? Você está na faculdade até hoje, você pode falar, né? Então, essa conta tem que ser feita. A gente está em 2013 quase, falando do texto do cara como se fosse hoje. Então é o seguinte, seleção, era mais legal se a gente pegasse os 250 meninos, a gente pegou 1/3 do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano só. A gente podia levar 250 meninos para o laboratório para mostrar a interface para eles, mas isso era inviável, né? Operacionalmente, levar 250 adolescentes para laboratório não deu. Então nós fizemos print screens das interfaces, e a gente colocava setas para eles irem colocando as coisas que a gente perguntou, né? Que desenho que é esse, qual é a relação desse desenho com a função desse botão, para ver se ele explicava o desenho e a função. Eles têm isso muito de memória, como a gente tem. Se falar disquete é para quê? Você fala salvar. Às vezes você nem prestou atenção que aquilo é um disquete, você sabe a função do negócio, você já usa, né? Então a gente selecionou os ícones, a gente selecionou ícones que são mais ícones que se tornaram símbolos e coisas muito abstratas, para ver o que eles iam falar. Fizemos print screens das barras, copiamos isso, selecionamos as turmas, entregamos para 250 meninos lá, 250 estudantes de uma escola pública federal que admite a curva de Gauss direitinho, ela atende todo mundo, pobres e ricos, naquela cidade, que é Belo Horizonte.
Alunos do primeiro ano do ensino médio, tivemos acesso a essas aulas, fomos lá aplicar, depois tabulamos isso no Google Drive, a gente usou os formulários, a gente teve que repassar todos os questionários para um formulário digital, porque ele já dava o gráfico para a gente. Em vez de ir no Excel, não sei o que, a gente já fez no Google de uma vez, né? Já dava o gráfico, já resolvia o problema operacional. Então, o universo de 600 matriculados, a gente tem, né, 1/3 da galera. Deu uma coisa assim, o início eram umas perguntas para saber o uso de computador deles. Então, quase 80% deles tinham 15, 16 anos. Então, é muito mais do que nativo digital. Esse aí é um zigoto digital, sei lá como é que chama isso. O zigoto já é o negócio já embolado, né? Tem algum outro nome? A fecundação digital, sei lá. Quase 70% deles utilizavam o computador com frequência, que era uma escalinha que tinha lá, quase 70% usa trocentas horas por dia, então eles fazem uso intenso também do Word e do PowerPoint, que eram as duas interfaces que a gente estava trabalhando, o Word e o PowerPoint, que era comum, né? Era isso aí, a gente salvava isso, colocava setinha, essa aí é uma interface do Word, de um determinado Word. A gente mostrava isso e ia mostrando os links para os botões para não descontextualizar. Porque se eu pego o botão sozinho, pode ser que eu desfavoreça a memória do cara. Se eu pegar o botão sozinho, ele olha para o botão e fica... Quando você põe no contexto, ele lembra mais, né? Eu queria era isso. Não, pode olhar no contexto para ver onde você clicaria para fazer o que você quer fazer, né? Então, a relação aí que isso aí são resultados, né? A relação entre salvar e disquete é reconhecida por quase todo mundo, a quase 100%. Disquete é salvar. A mesma coisa com desfazer, que é uma seta, que é abstrato, né? É uma seta para trás. E a de tesoura, quase 100%. A tesoura é cortar, né? Uma relação direta, embora a seta seja um desenho abstrato. A relação entre o desenho e a função de centralizar já começa a complicar para eles. Centralizar, vocês lembram, né? Um texto no meio, assim. Aí já começa, isso aqui. Aí eles inventam frases, vocês vão ver. Então, os resultados foram muito precisos no disquete, mas não foram, por exemplo, para colocar bullet, fazer lista com bolinha. Colocar bullet não era transparente. Balde de tinta não era transparente. Porque o que é fazer com balde de tinta? É para pintar o quê? Que não é a fonte. É o background, né? Então ele ficava assim, balde de tinta. Ordem alfabética não saiu de jeito nenhum. E visualização em tela cheia. No PowerPoint, que é aquele negócio embaixo aqui. Vocês vão ver que eu coloquei os ícones aqui. Aí começa a complicar também. Aí, para vocês lembrarem, aquele lá é a visualização em tela cheia. Vocês estão lembrando aquela coisa lá? O ordem alfabética, o balde de tinta e o colocar bullets, né? Para que serve? Que relação que esse desenho tem com a função? Pra vocês terem uma ideia só, o gráfico de ordem alfabética começa a ficar assim, ó. Enquanto o gráfico de tesourinha dava 100% em cortar, eles começam a ficar desse jeito. Em branco, 121 meninos deixaram em branco. Então, metade já não pôs nada. A outra coisa, 53 meninos falaram outra coisa. Essa outra é boa, essa outra é a melhor parte do negócio. E ordem alfabética, 75 meninos. Então, os gráficos começam a ficar muito divididos, né? Essa foi muito legal, porque binóculo para localizar é sensacional. Esse botão desse Word aqui escreveu localizar. Outros Word não tem a palavra, tem só o binóculo. Não foi à toa que colocaram a palavra. O pessoal do design de produto tem uma máxima que é o seguinte: se precisa escrever é porque o design está ruim. Se eu não consigo olhar para o negócio e saber o que fazer e tem que escrever um negócio lá, é porque tem uma coisa estranha, não está comunicando, né? O que aconteceu? A gente tinha um monte de resultado quantitativo. Gráfico, isso, aquilo. Tá, mas e os outros? O outros é que me interessa. Então nós fomos para a análise qualitativa. Fomos pegar o que os meninos falaram. Porque não era múltipla escolha, era para escrever. Se eu fizesse múltipla escolha, eu não teria acesso a isso.
Como o menino escreveu, eu fui lá e olhei um por um para ver o que ele pôs, com o que ele confunde. Aí começa a aparecer coisas legais. O disquete, que todo mundo sabe para que serve, eles falam coisas assim: usado para salvar arquivos, método antes do CD. É um negócio altamente histórico. Assim, método antes do CD. Era usado como um pendrive. A referência a uma outra tecnologia, né? Era usado como um pendrive para salvar arquivos. É um utensílio onde se salvam arquivos. O utensílio é sensacional. Ele e o Tupperware, né? Você salva os trem no disquete. Esse é mineiro convicto. Você salva os trem no disquete, né? Disquete é um ícone que aí ele faz a relação, né? Disquete é um ícone que lembra salvar, pois o objeto que já não é mais utilizado fazia isso. Era o lugar onde se salvava documentos na época que a minha avó era gostosa. Então tá, né? Mas a galera tem uma noção, eles têm uma noção histórica do disquete. Que alguém contou, eu não sei se eles tiveram contato com o disquete, mas alguém contou e a história do ícone está aí. Eles fazem a relação e tal. Aí o próximo é o texto, olha que bacana, justificar o texto. Não sabe o que é justificar. Justificar o texto. Deixar no meio. Centralizar parágrafos. E texto igual poema, que é sensacional. É muito legal, porque texto igual poema, o cara não sabe nada nem de poema, nem disso aí. Quem disse que poema tem que ser assim, gente? O cara tá lá em, sei lá, no simbolismo até hoje. Não sabe, deve estar mesmo, né? Primeiro ano. Primeiro ano ele parou antes do barroco ainda. Não sabe nem o que é poema. Então dá para entender, né? Então tá. Isso é como eles explicam o centralizar. Aí vem a ordem alfabética, é muito legal. Classificar de alguma forma. Inverter, reduzir escala, fração, dividir por 2, ordem crescente e decrescente, alfabeto ao contrário, aquela carinha com o olho arregalado, eles colocaram isso aqui, essas bolinhas aqui, ó, regalou o olho, mudar a cor das letras. Gente, faz todo sentido. Tem um A azul e um Z vermelho, você vai mudar a cor das letras. Pena que ele não colocou assim, de azul para vermelho. Né? Porque é a próxima leitura do negócio. É muito literal, né? Quer dizer, que ícone é esse? O cara não faz a conexão A a Z. Ele vai por outro caminho. Ele lê o ícone mesmo, né? Olha que massa. Impressora. Cálice. Olha que bacana essa associação aqui. Encher a taça de alguma coisa como se estivesse enchendo a tela. Não sei, mas deve ser inútil, porque eu nunca usei. Esse da taça tinha aparecido na dissertação da Ana Novaes. A Ana Novaes, em 2008, falou assim, o pessoal confunde esse negócio com uma taça. Não sabe que é uma tela de projeção, um flip chart, uma coisa assim. Nunca viu. Tem um negócio de taça. Eles confirmaram, alguns anos depois, continua com esse negócio é para encher o copo, encher a taça, enfim. Tudo bem. O binóculo é uma relação maluquíssima. Gente, o binóculo é para localizar, não é? Você coloca a palavra lá e ele acha a palavra no texto. Mas a associação que as pessoas fazem é com zoom. Não vem o negócio de localizar. Então, é um negócio que você usa muito, porque a função localizar no ambiente digital, ela é uma das coisas mais extraordinárias que o ambiente digital tem, porque no impresso você não busca. Você tem mecanismos de busca no impresso, certamente, há muito tempo você tem numeração de página, você tem índice, você tem sumário. Os mecanismos de busca do impresso são complexos, são altamente tecnológicos, mas eles não são assim. O digital consegue fazer a busca direta, né? Mas não vem o negócio da busca. Vem assim, aproxime e afasta a vista, foca a imagem, ver mais de perto, ver maior, aumenta a distância da visão, não sei nem o que é isso. Visualizar de outros ângulos,
enxergar coisas pequenas, aumentar o tamanho da tela. O binóculo aumenta a tela do computador, como na real aumenta a imagem. Ele associa com alguma coisa, mas não com a coisa que é a função, né? E aí tem uma outra turma que associa com achar, né? Mas aí é o pessoal que acerta. Eles falam assim, achar algo no texto como binóculos são usados para achar coisas. Não sei se binóculo é usado para achar coisas, mas ele acha, deve ser, né? O binóculo do meu pai não era para achar coisas. Mas esses meninos acho que é. Objeto para explorar, auxilia a encontrar coisas com mais facilidade e com o binóculo você foca em um único objetivo e na opção pesquisar também. Um único objetivo. É a relação que eles conseguem fazer, né? Aí tem um negócio enorme que é a conclusão do meu texto. Então, assim, esses 250 jovens, eles são, segundo os critérios do Prensky, nascidos na era digital, né? Mais do que isso, eles são inerentes a ela. Eles conhecem os procedimentos e as operações, naturalmente, inclusive. A leitura, ainda sendo uma competência que continua precisando ser aprendida, não nasceu o menino sabendo ler ainda. Não nasceu. Eu falei ainda para salvar alguma coisa aqui, né? Que sei lá, né? Vai que... Era para ter nascido já, né? Porque eles falam que muda tanto. Já era para ter nascido há muito tempo, mas não nasceu. A gente continua precisando aprender a ler. Sofre essa competência sofre o incremento dos novos modos de expressão e difusão de textos, que por sua vez também sentem o impacto de uma nova cultura midiática, né? O texto da interface, que é multimodal por excelência, né? Ele é multimodal, não é só um modo que está lá. Assim como um painel de carro precisa ser lido com eficácia e parece planejado para isso. Ele precisa ser lido rápido para você fazer as coisas, né? No entanto, o que foi um dia ícone no sentido persiano virou símbolo ao longo dos anos com o avanço da história das tecnologias. Elas têm história, elas estão avançando. A gente não pode falar da coisa de 1980, 1995 em 2013 do mesmo jeito, A coisa mudou, né? Ou alguma coisa se estabilizou também. A leitura dos botões, que é uma analogia com teclas reais, que isso aí é muito legal, que o botão, ele é uma metáfora de botão. Ele não é um botão. Mas ele parece um botão, porque você precisa olhar para ele e entender a seguinte affordancy: apertar, né? Precisa ser feito. Então, não adianta desenvolver habilidades literais, que é o que eles fazem. Eles vão no literal, assim, né? Você precisa desenvolver outras, que você precisa expandir aquilo, inferir e até abstrair. Então o cara tem que passar daquilo ali, se ele não consegue entender. Agora, aí eu tenho uma pergunta que não é culpa do menino não, né? Essas 250 de estudantes demonstram habilidades fundamentais à leitura. Por exemplo, principalmente de ícone, né? De reconhecer, comparar, inferir, fazer analogias para então agir diante da tela. Esses alunos são bons de memória, eles conhecem os programas, eles sabem operar a interface. O interessante, no entanto, é quando não há automatismo entre a imagem, a leitura e a função. Quando não há, é que ele mostra o que ele vai fazer com aquilo, né? Então ele se vê obrigado a ler e a compreender o texto. E aí ele faz o que ele pode. Aí vem com essas coisas bacanas, encher um cálice, né? Os resultados, como o do binóculo, eles nos ajudam de duas formas. Ele aponta a habilidade do jovem para fazer uma analogia, né? E a do produtor e programador para compor a interface mais eficaz ou menos eficaz. Agora, minha pergunta é a seguinte: o binóculo como representação da função de pesquisar é a melhor proposta possível? Não é. Então, o negócio não é bem feito e você tem que saber fazer, né? Por outro lado, o que quer nos dizer um jovem que confunde a tela de projeção com uma taça? Né? Não é só letramento digital, gente. Tem o letramento analógico, ele continua importante. Né? Meu Twitter, meu e-mail estão absolutamente abertos, compartilháveis. Muito obrigado.